afastado do cargo, pois agora Augusto Melo é oficialmente um ex-presidente do Corinthians. É um presidente impeachmentado, é um presidente destituído. É um presidente que foi tomado por uma grande esperança ao suceder a renovação e transparência, ao suceder do William Monteiro Alves, ao confrontar André Negão naquele pleito. E no primeiro contrato de patrocínio do então presidente Augusto Melo, é uma complicação que acabou lhe acompanhando até o fim da sua gestão, da sua caminhada política dentro do Corinthians. O caso da Vaidbet, ele gerou muitos problemas para Augusto, para o clube e para outros dirigentes da gestão, inclusive com um indiciamento na Polícia Civil, com uma denúncia do Ministério Público acatada pela Justiça, e o ex-presidente agora oficialmente no banco dos réus, tendo que, inclusive, podendo indenizar o clube em 40 milhões de reais e respondendo o processo por associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. O Ministério Público entende que os caminhos do dinheiro envolvido na negociação, eles seguiram caminhos tortuosos, segundo o relatório do Ministério Público. Um problema que, assim, provavelmente, certamente, eu diria, inviabilizou a sequência de Augusto Melo no comando do Corinthians. Ele continua se defendendo, não simplesmente aceitou o resultado, disse em nota, inclusive, que a maneira como a votação foi conduzida, ela foi feita de uma forma ilícita e irregular, comandada por pessoas que querem a sua saída e que por serem oposição da sua gestão. E isso até acho que ele não está errado, porque desde sempre o Romeu Tuma Júnior se declarou de uma forma muito parcial contra o então presidente Augusto Melo e, enfim, e protegeu até outros ex-dirigentes com problemas tão maiores ou iguais ao Augusto Melo, né? Mas isso está claro, e o problema que o Augusto enfrentou, ele também estava claro, né? Então, o Augusto segue se defendendo, dizendo que a condução das coisas elas foram ilegais, ela foi ilegal, e também dizendo que pretende provar a sua inocência de tudo que ele está sendo acusado. E ele vai poder fazer isso, como todo cidadão. Agora, é fato que a sua imagem ela estava muito arranhada perante o torcedor. E pouco mais de 2.000 pessoas votaram, e por 1.413 votos a favor, contra 630 contra, o presidente, então, foi oficialmente destituído do cargo. Uma votação que começou às 9 da manhã, terminou às 5 da tarde no Parque São Jorge, que teve a presença, inclusive, do Augusto Melo lá, mas, cara, uma saída, um triste fim, né? Uma saída melancólica. Ele, inclusive, esteve presente e teve que abandonar o Parque São Jorge no carro de um dos aliados, porque o seu carro estava com os 4 pneus rasgados no estacionamento, sofrendo um vandalismo, né? Ele provavelmente sofreu algumas outras ameaças, teve que sair escondido pela porta dos fundos. Que loucura. Eu penso assim, poxa, ele foi um presidente, eu entrevistei o Augusto algumas vezes, e ele muito convicto, né, de que nunca fez nada de errado, e não vou tirar isso dele, né, não vou fazer nenhum juízo de valor a respeito, mas me impressionava a força que ele tinha para dizer que ele queria apenas o bem do Corinthians, que ele nunca fez nada de errado. Mas, cara, é impressionante como, ao mesmo tempo que ele falava isso, tudo na sua volta indicava o contrário, né, os indícios, os relatórios, as denúncias, as acusações. E o grande problema é que o Corinthians é envolvido com isso não de agora. E com o Augusto, ele acabou sendo punido, ele acabou sendo impeachmentado, como todo presidente que faz alguma coisa errada deveria sofrer. O problema é que os outros todos não foram, né? E muitos estão lá dentro, ainda mandando, ainda apitando, ainda participando do CORE, né, do Conselho de Orientação. Então, é isso que incomoda muitas vezes o torcedor. Agora, que o Augusto ele não colaborou, digamos assim, né, com a sua imagem perante o torcedor, isso é fato, isso é inegável. E, portanto, por praticamente 70-30, né, na votação, ele acabou saindo do clube. E agora o clube tem Osmar Stabile
como um presidente interino em exercício que segue até que novas eleições sejam definidas pelo Conselho Deliberativo. Essas novas eleições, elas ainda não têm data para acontecer. Só que esse novo pleito, essa nova eleição, vejam só, o torcedor não participa. Apenas conselheiros vitalícios, trienais, apenas membros do conselho que elegerão de forma indireta, né, o presidente do Corinthians, o novo presidente, que vai vencer o mandato do Augusto Melo. Vai até o fim de 2026. Então, ele simplesmente conclui o mandato. E aí, em 2026, terá um novo pleito com aí sim a participação do associado. Essa nova eleição, que não tem data ainda para acontecer, tem inclusive Osmar Stabile como um candidato. Falamos aqui que na última entrevista coletiva que ele deu, ele meio que se apresentou. Ele estava meio que rainha da Inglaterra, meio que transitório, ali só meio que apagando incêndio. De repente, ele chegou e disse assim, não. Eu estou reconstruindo o clube e se me deixarem aqui, eu vou continuar o trabalho. E aí eu pensei, opa, o Stabile se posicionou. E ele está resolvendo coisas muito importantes para o clube, né? O patrocínio da Nike, que foi mantido, mesmo com a Adidas chegando e o Augusto dizendo que já estava lá o contrato, com 1 bilhão na mão e tudo mais, ele conseguiu melhorar o contrato da Nike e manteve a Nike, com as possibilidades de transfer ban, com uma janela para você contratar, com vários pepinos para serem resolvidos, né? O Osmar Stabile pegou o clube e, cara, ele entende que deve continuar para seguir essa reconstrução. Que aconteça o melhor para o clube, né? Porque o Corinthians não pode ficar nessa transição de um presidente que pensa uma coisa, com outro que assume e pensa uma coisa completamente oposta, e aí por briga política acabar não pensando no clube, que é o que mais importa nesse momento. Então, vamos ver o que acontece nos próximos passos. Essa nova eleição ainda não tem data, e aí depois disso, esse novo presidente fica até o fim de 26, e aí sim, novas eleições. O fato é que Augusto Melo está fora. O que você achou disso? Deixa o teu comentário aqui. Eu queria falar também, que não deu tempo, sobre os bastidores dos derbys revelados pela Corinthians TV, porque o Corinthians foi muito esperto, né? Depois da vitória no primeiro derby, aquele 1-0 na Neoquímica Arena, eles não soltaram os bastidores. Por quê? Porque poderia gerar uma eliminação no jogo seguinte, e aí você, enfim, daqui a pouco o clima de já ganhou, aquela história toda, natural. Então o clube segurou e quando elimina o Palmeiras, aí sim, depois daquele jogo épico, 2-0 no Allianz Parque, aí sim eles soltam os bastidores dos dois jogos. Porque, afinal de contas, estamos falando de um confronto que é composto pelos dois jogos. Uma coisa está ligada à outra. E aí a gente pode ver algumas reações no vestiário. Eu queria destacar algumas delas, como por exemplo, o Romero ele segue sendo um cara muito influente. É natural, pela fala dele, por como ele se posiciona, por entender o tamanho do clube. Ele não tem jogado bem, não tem, mas é um cara que merece respeito. Pela identificação que ele tem com o clube, com o torcedor, e pela maneira como ele se dirige ao clube, inclusive para os outros que são recém-chegados e que não tem a história que o Romero tem ali. E também dá para entender por que quando ele entra no segundo jogo, o Garro dá a abraçadeira de capitão para ele. Outros líderes a gente vai vendo surgindo, né? O Gustavo Henrique, por exemplo, que é um cara que é experiente, jogou na Europa, jogou muito bem no Santos, teve alguns bons momentos no time, ano passado especialmente, mas esse ano oscilou demais, como toda a defesa. E nesses dois derbys ele foi um gigante. O Gustavo Henrique tomou a palavra. O Raniel é um cara que também sempre fala, e esse, enfim, tem sido um cara fundamental também. Carrilho. Memphis Depay, dando um discurso em inglês ali, né, e tal, muitas vezes traduzido pelo preparador físico ali, fisioterapeuta, se eu não me engano, sempre traduzindo ali o que o Memphis está falando, e especialmente Hugo Souza. Cara, Hugo Souza. E são lideranças diferentes, né, algumas mais silenciosas. Por exemplo, o Garro é o capitão do time muitas vezes, e ele, cara, ele não fala. Mas o Garro tem uma presença no vestiário, ele tem uma presença no time que todo mundo respeita Rodrigo Garro. Então, existem maneiras de você construir essa liderança, essa história dentro do clube. O Hugo Souza é impressionante. Porque, cara, no primeiro jogo,
Ele chega e fala, ele tá no meio do discurso e ele fala assim: Memphis, Garro, Yuri, tô muito feliz de vocês estarem jogando juntos de novo. Agora vocês vão correr pra caralho.